Fala pessoal, beleza? Prazer reencontrar você aqui no nosso canal. No vídeo passado nós apresentamos como incluir dados de autores na tabela TB Autor. E nesse vídeo nós vamos dar início à implementação de uma rotina para fazer a modificação de dados de um autor. Então essa daqui é a listagem que nós temos pronta, tá? E a gente vai começar a mudar essa tela aqui, no sentido de nós vamos criar uma coluna aqui que vai ter um botão para eu poder editar os dados de um determinado autor. Então, por exemplo, se eu quiser mudar Dan Brown para ele ser brasileiro, eu vou clicar no botão que vai me levar para uma página para eu mudar a nacionalidade dele. E se de repente eu quiser excluir, vai ter um botão aqui, quando eu clicar, ele vai apagar, certo? Então, vamos começar modificando essa listagem aqui. Aqui na view dessa listagem, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma outra coluna, certo? Que eu vou chamar de operações. Então são duas operações, a operação de update e a operação de delete. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra coluna também, na qual nós vamos colocar esses dois botões. Um botão para fazer o update e o botão para fazer o delete. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, nós vamos incluir esses dois botões. E a gente vai colocar como se fosse um link, tá? href igual. Quando a gente clicar nesse botão, a gente quer que ele leve a gente para essa rota aqui, que nós vamos criar a posteriori, certo? Edit, daqui a pouco a gente vai criar essa rota. E aí, nós vamos passar para essa rota o ID que nós vamos ver depois, que corresponde a quem? Ao autor que eu estou querendo modificar, certo? Então, eu vou colocar aqui, daqui a pouco a gente explica isso daí, certo? Então, ID autor. Esse ID autor é exatamente esse carinha que está vindo aqui. Então, nós vamos chamar essa rota e quando eu chamar essa rota, nós vamos passar o ID que corresponde ao autor que eu estou clicando, certo? E aí, como vai ser um botão, né, eu quero dizer que essa classe vai ser... Lembrando que essa classe ela é definida lá no Bootstrap, tá? Então, eu vou utilizar esse botão aqui, ó, btn primary, tá? E aí, o que eu quero que apareça para o usuário é editar, tá? E aqui nós vamos fechar esse href, beleza? Então, isso daqui é para edição e esse daqui vai ser para exclusão. E aí, mais uma vez, a gente vai passar o ID do autor, só que vai ser para a rota delete, que nós não temos ainda, depois nós vamos criar. E o botão vai ser o botão danger, a gente vai ver que vai ficar com cores diferentes. E aqui vai ser excluir. Vou salvar. Aqui eu vou rodar o NoDaemon, tá? NoDaemon server, lembrando que eu já inicializei o serviço do MySQL lá no Champ, certo? Então vamos rodar isso aqui. Ele já conectou no banco de dados e agora a gente vai lá para o browser. Eu vou atualizar aqui a página. Ele me trouxe a coluna operações, trouxe o link, só que provavelmente eu coloquei a classe errada porque não apareceu o botão. Então vamos voltar lá para a gente ver, tá? Tá aqui, ó. Se você olhar aqui embaixo, né, lá no rodapé, está aparecendo edit barra class igual. Então eu fiz alguma coisa errada lá. Vamos voltar. Aqui, ó, eu esqueci de fechar isso daqui, né? Fechar isso aqui. E esqueci de fechar aqui também, tá? Então, vou salvar novamente, vou voltar para o browser. Atualizar. Veja que ele já mudou aqui, certo? Então, ali embaixo, veja que ele deveria estar mostrando o ID, né? Ele está mostrando somente que a rota vai ser edit, mas ele não está mostrando o ID. Deveria estar mostrando para a gente ali o ID do autor, né? Mas vamos ver. O problema aqui, pessoal, é que eu disse que eu quero pegar o ID do autor, mas não disse que eu quero que esse ID do autor seja colocado logo depois da barra, né? Edit barra. Então tem que colocar o igual aqui, né? Um detalhezinho que faz toda a diferença, né? Igual, vou salvar e vou voltar para o browser. Vou atualizar. E quando eu coloco o mouse aqui em cima de editar, observe que lá embaixo ele tem localhost 3000 /edit/9, que é justamente o ID 9 de Dan Brown.
Se eu mandar excluir, né, ele vai me mandar para a rota delete, mandando também o ID9, que é o Dan Brown. Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o seguinte. Quando eu clicar nesse botão de editar, ele vai me levar para outra página, e nessa outra página tem que ser carregado justamente o quê? Os dados Dan Brown, né? O nome do autor e a nacionalidade do autor. Só que essa tela vai ser exatamente igual a essa que abre quando eu clico no botão incluir, que vai ter lá o campo para o nome do autor e a nacionalidade, que vai ser um drop-down, para eu selecionar qual é a nacionalidade. Então seria alguma coisa mais ou menos assim. Só que o detalhe é que quando essa tela abrir, vai ter que carregar o nome do autor que foi selecionado e a nacionalidade do autor que foi carregado, que foi selecionado, certo? Então, nós precisamos fazer algumas modificações nas rotas que nós já temos prontas, tá bom? Essa rota add do tipo get manda a gente para aquele formulário de autores, que eu vou informar o nome do autor e a nacionalidade. Só que essa rota, ela também vai ser utilizada quando eu clicar no botão editar e ele vai chamar o mesmo formulário, certo? Então agora, o que é que a gente vai ter que fazer? Se de repente essa rota for chamada quando eu estou tentando incluir um valor, não precisa passar nenhum dado, certo? Só que a view ela vai estar guardando um conjunto de dados que nós vamos chamar de resultado. Então eu vou fazer o seguinte: nesse momento eu vou dizer que o resultado que vai ser passado vai ser um resultado vazio. Por quê, pessoal? Porque eu quero incluir um dado. Se eu vou incluir um dado, eu não tenho naquele momento, quando aquela view abrir, eu não tenho nenhum dado ainda, né, enviado. Agora, quando aquela view for aberta por meio daquele botão editar, ele vai ter que passar esses dados, que vai ser justamente correspondente ao autor que foi selecionado, certo? A gente, quando colocar para testar, vai ficar mais claro da gente visualizar isso daí, certo? Depois a gente vai entender direitinho isso daí. E outra coisa, a gente vai precisar criar uma outra rota, né, que vai justamente chamar aquela página que é aquela rota edit, que nós criamos lá naquele botão, né? Quando a gente coloca o mouse em cima, a gente vê que ele vai mandar a gente para uma rota chamada edit. E eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar essa rota listar, que já está pronta aqui, porque a estrutura vai ser basicamente a mesma, com algumas pequenas modificações que nós vamos fazer aqui, certo? Essa rota, nós vamos chamar ela de edit, certo? Ela é do tipo get, chamada edit, e essa rota, lembra que a gente vai ter que passar o ID do autor? Nós vamos chamar esse carinha aqui de ID, certo? O detalhe é o seguinte, que quando esse ID for enviado, eu tenho que recebê-lo, né? Então, eu vou jogar aqui numa variável chamada ID, que esse ID, ele vai vir por meio de um parâmetro, né? Aí, params.id. Então, ele está vindo aqui, né, como um parâmetro. Então, eu vou capturar ele aqui. Beleza. Depois que eu capturar ele, que é o ID do autor, né, no caso Dan Brown, a gente viu lá que é o ID 9, nós vamos fazer um select na tabela de autor para pegar o quê? Os dados do autor, não é? O ID do autor, o nome do autor e o ID nacionalidade daquele autor. Então, nós vamos fazer assim, ó. Na tabela autor, nós sabemos que tem ID autor, nome do autor e também ID nacionalidade, não é? Aí aqui, ó, eu não preciso fazer join com ninguém, né? Então, eu posso fazer assim, ó. From TB TB nacionalidade não, TB autor. Where ID autor igual a quem? Igual a um determinado valor que está vindo da onde, pessoal? Daqui, né? Então, eu vou colocar aqui a interrogação, ponto e vírgula, para finalizar o meu comando. Isso aqui eu não preciso de mais nada, não é? Então, isso aqui pode sair. O detalhe é o seguinte, pessoal, que esse select, ele tem um parâmetro aqui, né? Que corresponde justamente a quem? A esse carinha aqui, que vai entrar aqui. Então, o valor que vai entrar aqui para ser enviado para esse ID autor vai ser quem? O que está lá nessa variável ID aqui, certo? Que eu acabei de criar. E o detalhe é o seguinte, que esse select a gente consegue ver o quê? Que só vai retornar um valor, né? Porque só existe um ID autor, só existe um autor com um determinado ID autor, que é a chave primária. Então aqui nós vamos dizer, olha, quando você retornar esse array, pegue a primeira linha, que é justamente a que está sendo retornada, beleza? E aqui, o form que vai ser aberto, né, a visão que vai ser aberta vai ser a view autorized, que é justamente essa daqui, né? Então, veja, pessoal, quando
essa view for aberta por meio daquele botão incluir, o resultado vai ser vazio. Por quê? Porque é o usuário quem vai informar aquilo dali. No entanto, quando essa view autorized for aberta por meio dessa rota, ela vai receber o quê? Um resultado que vai ser uma listagem obtida por meio desse select aqui. Beleza, pessoal? Então, essa daí é a mudança na nossa rota. Agora, a gente vai modificar a view para que ela seja utilizada tanto para incluir um autor, quanto para modificar um autor. Deixa eu só salvar aqui essa rota do arquivo autores e vamos modificar aqui essa visão, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos precisar escrever uns códigozinhos aqui para que o formulário entenda se ele vai ser de insert, né, para incluir, ou se vai ser para alterar. Então, eu vou colocar um if aqui, dizendo o seguinte, lembra que a gente passou naquela rota um dataset chamado resultado? Então, eu vou colocar assim, ó, se resultado.id autor, ou seja, se um id resultado, ou melhor, se um id autor existir nesse resultado, é porque foi clicado no botão de edit. Se não existir, é porque o formulário ele foi aberto por meio do botão incluir, certo? Mais uma vez, se id autor existir, é porque ele foi criado lá quando o usuário clicou no botão de editar. Se ele não existir, é porque o usuário clicou no botão de incluir. Então, esse id autor ainda não existe. Vamos fechar esse if aqui, tá? Na verdade, a gente abre ele aqui, né? Cadê as chaves? Abre ele aqui e fecha a tag do Node aqui, certo? Isso, se isso acontecer, ele vai fazer uma coisa. Se não, ele vai fazer uma outra coisa, tá? Então, vamos abrir aqui o else desse if. Else. E aqui a gente vai fechar o else, certo? Nós vamos fechar assim, ó. A tag do Node e aqui a gente está fechando o else, certo? Vamos fazer o seguinte, é só colocar alguma coisa aqui para a gente testar. Vou pegar isso aqui, fazer assim, ó. Alterar autores. Certo? Então, qual é a lógica aqui, pessoal? Se existir um id autor, é porque eu quero alterar, e o cabeçalho vai ficar alterar autores. Se não existir, é porque o usuário clicou no botão incluir. Então, ele vai para essa página normal, como a gente já vinha utilizando, certo? Deixa eu salvar aqui e vamos ver se ele vai funcionar. Então, eu vou atualizar aqui, certo? Vou clicar no botão de incluir, cadastrar autor, beleza. Vou clicar no botão editar. Errou! Vou fazer o seguinte, pessoal, nessa view aqui, autores lista, aqui, ó, eu tenho que chamar o seguinte, ó, autores barra edit, e aqui é a mesma coisa, tá? Autores barra delete. Vou salvar e vou voltar para o browser. Vou atualizar aqui. Aí aqui, ó, veja que ele já está apontando para autores barra edit e não somente para edit, certo? Vou clicar aqui, ele já traz para mim aqui alterar autores, perdeu a formatação porque a gente não criou a tag form lá naquela chamada, certo? Mas veja que aqui ele chama a tela de cadastro e aqui ele chama a mesma tela, porém com o título modificado. Então vamos continuar aqui a implementação dessa chamada. Então voltando aqui, certo? Quando o id autor existir, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai chamar, vai dizer que o form vai ser, a tag do formulário vai ser aberto, tá? Por enquanto, a gente não vai dizer qual o método que vai ser chamado. E aqui nós vamos dizer que nós vamos chamar aqui o edit, né? Edit. E nós vamos ter que passar também o quê? Nós temos que passar o ID do autor. Por quê? Porque quando for fazer o update no autor, eu tenho que fazer o update pela chave primária, tá? Então, a chave primária, eu vou passar da seguinte forma. Vou passar assim, ó. Percentual igual, e aqui eu fecho a tag, certo? E onde vai estar essa chave primária vai ser aonde? Resultado.id autor, que é aquele dataset que está vindo lá daquela rota, certo? Então, o formulário está sendo chamado aqui, beleza. E agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um elemento que é do tipo entrada de dados,
só que o tipo dele é o tipo hidden, que é escondido, certo? Significa que, obviamente, se ele é escondido, a gente não vai conseguir vê-lo no formulário. A gente vai deixar ele aqui, depois a gente vai entender a necessidade de ter esse cara aqui. Nesse vídeo a gente não vai mostrar ainda porque senão vai ficar muito longo, mas no próximo vídeo a gente vai ver qual a utilidade desse camarada aqui, certo? O ID dele, nós vamos chamar ele de ID nacionalidade. Lembra que lá daquele dataset ele vem também o ID nacionalidade, o ID autor e também o nome do autor? Pois é. Então, nós vamos chamar aqui o ID é ID nacionalidade, o nome também vai ser ID nacionalidade, certo? Vou trazer para cá e o valor que esse cara vai receber vai ser o quê? Vai ser o valor correspondente ao campo ID nacionalidade que está vindo lá daquele dataset, certo? Então vai ser o quê? Resultado.id nacionalidade. Beleza? Nós vamos deixar esse cara assim, tá? E nós vamos salvar aqui. E agora a gente precisa fazer o seguinte também. Vocês devem lembrar, vamos só voltar lá para o form para a gente ver o que é que eu estou querendo falar. Vou voltar aqui, tá? Vou atualizar. Então, quando eu clico aqui, ó, Errou! ele está reclamando aqui que eu abri aqui e não fechei, né? Então, tem que fechar aqui com o percentual. Salvar, vamos voltar lá de novo. Vamos atualizar aqui. Eu vou clicar no botão editar e veja que ele abriu direitinho, certo? Só que tem um detalhe, pessoal. Ele não trouxe o nome do Dan Brown e também não trouxe a nacionalidade do Dan Brown, certo? Então, ele deveria fazer isso, tá? Então, a gente vai voltar mais uma vez para fazer essa implementação, certo? Vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Esse campo nome, veja que ele está sempre sendo aberto sem nada, né? Como se o usuário fosse incluir um valor. Só que pode ser que o usuário queira modificar os dados de um autor, certo? Então, a gente vai precisar usar essa mesma lógica aqui, ó. Se o usuário clicar no botão editar, ele vai ter que fazer uma coisa. Se ele não clicar, é porque ele clicou no botão incluir, ele vai fazer uma outra coisa, certo? Então, se o usuário clicar no botão incluir, permanece do mesmo jeito, né? Do jeito que está aparecendo para a gente aqui, que é justamente esse else aqui. No entanto, se o usuário clicar no botão de editar, o que é que tem que acontecer? Aquele campo nome, ele vai ter que vir preenchido, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou copiar esse camarada aqui, tá? Vou trazer para cá e o campo, o atributo value, ele vai ter o valor que está vindo aonde? Lá do resultado, certo? Só que com o atributo, com o campo nome do autor, certo? Então, eu vou copiar isso aqui. Eu sou o cúmulo da preguiça, né, pessoal? Vou copiar isso daqui e vou fazer a modificação. Aqui vai ser o quê? NO autor. Mais uma vez, olha a lógica. Se o ID autor tiver preenchido, é porque o usuário clicou no botão de editar. Então, ele já tem o autor cadastrado e o nome do autor vai ter que vir para cá. Se não existir o ID autor, é porque o usuário clicou no botão incluir. Então, é o próprio usuário quem vai ter que informar o nome do autor, certo? Então, eu vou salvar isso aqui mais uma vez, vou voltar lá para o browser. Vou atualizar aqui, certo? E vou clicar aqui no botão de editar. Errou! Vamos ver aqui o que foi que eu fiz de errado, tá? Provavelmente alguma coisa nesse if aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá aqui já, já achei. Aqui, ó, faltou eu fechar aspa dupla aqui, certo? Salvar, vamos voltar de novo. Vou voltar aqui, certo? Vou atualizar, vou clicar no botão editar. Olha só, pessoal, ele já trouxe o nome do Dan Brown, certo? No entanto, ele não trouxe a nacionalidade, que é americana. Mas aí a gente vai mostrar como preencher esse drop-down no próximo vídeo. Muito obrigado por sua companhia e por sua parceria. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like para que o YouTube compartilhe ele com outras pessoas e também toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube, informar para você. Muito obrigado e eu espero reencontrar você no próximo vídeo.